para nós. O iFood é uma empresa brasileira que olha com a Seguridade Social como fundamental para esse trabalhador que trará cada vez mais dignidade para ela. Muito obrigado a todos. Mentiroso! Olha, eu agradeço a fala, gostaria de verdade que o iFood tivesse mandado um representante presencialmente aqui para Brasília, mas eu aproveito... Antes, só um segundinho, gente, antes do Johnny se retirar, enquanto o senhor falava, Johnny, um entregador veio aqui e trouxe para mim, está imprimindo aqui na comissão, a comparação da apólice de seguro de 2024 e 2025. Você disse que a apólice de seguro aumentou. Chegou agora aqui na minha mão a impressão. Eu tenho aqui a cópia, em minha mão, da apólice de seguro de 2024, de um entregador, relatório iFood, de R$100 mil e a de 2025 de R$60 mil. Mentiroso! Então, Mentiroso! iFood... Já uma questão que não confere. Mas antes de passar a palavra para o pastor Henrique Vieira, porque eu imagino também, a audiência se estendeu, talvez o representante do iFood não possa ficar até o final, eu gostaria, se puder colocá-lo na tela, de fazer uma pergunta bem objetiva. Essa audiência, ela foi promovida a partir da demanda dos entregadores em relação aos 4 pontos do BREC. Então, eu queria fazer uma pergunta bem objetiva de um dos pontos. O iFood tem disposição de sentar com os entregadores para negociar o aumento da taxa mínima para R$10, 2,5 por quilômetro, ter transparência no algoritmo e garantir os direitos também dos ciclistas, colocando um limite de quilometragem? Porque o senhor falou por 10 minutos, colocou questões importantes e tal, mas essas questões não foram respondidas. Então eu queria que, de maneira simples, o senhor pudesse responder. O iFood tem disposição de sentar com essas entidades de entregadores aqui, com o governo, com o parlamento? Eu, inclusive, posso promover aqui uma mesa de negociação na Câmara, se quiser que seja oficializada. Mas para que possa atender essas reivindicações. Há ou não há essa disposição do iFood? Por favor, eu gostaria que devolvesse a palavra para o Johnny antes da gente ouvir o pastor Henrique Vieira. À disposição, sim, da gente sentar com os trabalhadores. A gente já senta desde 2021 com os trabalhadores. Mentiroso! Eu posso automaticamente até falar sobre que a gente participou da mesa tripartite com o governo durante todo o tempo. A gente tem disposição. A gente vai já fazer um anúncio agora no final do mês de um aumento e há disposição total de sentar com os trabalhadores. Primeiramente quero agradecer aí a toda a liderança do movimento do Black dos aplicativos, entendeu? Aos parlamentares que tiveram a iniciativa de sentar e dialogar com os entregadores de aplicativo aí lá em Brasília, entendeu? Ao Guilherme Boulos e a todos envolvidos nessa luta, né, dos trabalhadores, dos entregadores de aplicativo, que é democrática, constitucional. Então, desde já quero agradecer a todos vocês que têm mentes abertas para exigir e lutar pelos seus direitos. Fala, rapaziada, aqui é Charles Ramos na voz, trazendo aí as últimas atualizações aí sobre as reivindicações dos entregadores de aplicativo, mais especificamente do iFood, que teve algumas semanas atrás aí o break geral em todos os estados brasileiros. E ontem foi dialogado
lá em Brasília, né, mano? Juntamente com todas as lideranças aí que estão na frente nessa luta por melhorias, né, para os entregadores, né? Ao Gringo, a outra rapaziada lá que também, juntamente com o Gringo lá, se manifestou, né? Falou lá na mesa dos da audiência lá que eles fizeram, né? Colocou as suas indignações, né? E as suas reivindicações. Me perdoe aqui por não lembrar do nome de todos que participaram dessa audiência, né? Que vem mais na mente aqui agora foi o Gringo. Tem a mina lá também da Bahia que se posicionou muito bem. Esqueci o nome dela. Foram duas mulheres que falaram que também tiveram espaço, né, para falar. Parabéns a essas mulheres, né, que deixaram a sua casa, seus filhos, né, sua família, que se deslocaram até Brasília. Enfim, parabéns a todos aí que estão nessa causa, que estão nessa luta, que estão nessa batalha, né? Foi bem colocada aquela menina lá que falou, né, que teve a oportunidade de explanar a sua voz lá na audiência. Ela é de BH, muito parabéns, bem posicionada, entendeu? Falou muito bem. E eu acredito que a voz dela foi a voz de todas as motogirls que trabalham no aplicativo, foi representado na sua fala e muito bem representada, né? Tomara que você continua, né, nessa luta, não só você, mas todos aqueles que estavam lá, né, reivindicando, que colocaram as suas vozes para ser ouvida, né? E que a sociedade como um todo venha enxergar, né, aquele entregador ali, ó, que carrega a marca do iFood, que está fazendo a publicidade do iFood, né, que leva ali, que está no dia a dia lutando, né, para trazer para sua casa o pão de cada dia, né, cara? Que esse trabalhador venha a ser enxergado pela sociedade como trabalhador, como de fato eles são, não ser enxergados como marginais, entendeu? Como não tem o que fazer, né? Que nem muita gente aí, quando foi na paralisação, né, dos motoqueiros, dos motoboys, dos entregadores, e muita gente, a sociedade criticou, a grande parte da sociedade criticou, dizendo que não tem o que fazer, bando de bardeneiros, entendeu? Mas não, nesse país aqui, para voz de um trabalhador ser ouvida, é preciso fazer esse tipo de coisa, é preciso paralisar, é preciso se mobilizar, entendeu? E manifestar, para que venha a ser ouvida e para que a Constituição venha a ser exercida nos direitos dos trabalhadores, tá? Então, eu trago esse vídeo aqui, entendeu? Em apoio a todos aqueles que estiveram lá em Brasília, em apoio a todos aqueles que vem lutando aí na melhoria, por mais dignidade, né, por uma taxa digna para aquele entregador, para aquele motorista de aplicativo. E venho ressaltar ainda mais o iFood. Um dos representantes lá do iFood veio na audiência pública, que ele participou virtualmente, né, não presencial, mas virtualmente. Veio dizer que o iFood vai fazer o reajuste da taxa, né, para os entregadores, né? E falou um monte de coisa lá também que não
que não é verídico, entendeu? Falou um monte de coisa lá que não é verídico, né? Foi chamado de mentiroso, isso daí é uma vergonha. Acredito que você que trabalha para a empresa do iFood, né, que tá lá como representante do iFood, jamais você seria contra a empresa que você trabalha. Mas você passou vergonha, cara. Não me lembro aqui o seu nome, entendeu? Mas também não vou ficar citando o nome das pessoas aqui, até mesmo para não ter retaliação, para não sofrer processo, etc e tal. Mas não é por medo também não, rapaziada. É porque eu não lembro mesmo o nome do rapaz lá que participou da audiência pública lá com os entregadores lá em Brasília. Mas você passou vergonha porque você foi desmentido, né? Você falou uma coisa que não é verídica e você acabou passando vergonha. Esperamos aí que desse reajuste, né, que o iFood acabou, por meio do seu representante, falou, né, que vai vir esse reajuste, mas que esse reajuste, né, não seja repassado, né, nem para o restaurante e nem para o cliente final, né? Foi apontado números ali que o iFood tem condições, sim, tem condições de fazer esse reajuste sem repassar para o restaurante, sem repassar para o cliente, entendeu? Então esperamos aí, né, que seja cumprido, né, e que as reivindicações do entregador seja respondida, entendeu? Agora vamos lá, tem uma coisa, não adianta também, né, deixar aqui bem frisado, não adianta também o iFood ir lá, reajustar a taxa mínima para R$10, né, R$2,50 por quilômetro, etc e tal, e em cima disso daí sair punindo um monte de motoboy, um monte de entregador, entendeu? Ou então se aproveitar da situação, né, para poder explorar ainda mais o entregador, né, alegando que, né, que atendeu às exigências, né, ou seja, colocando a cara na capa da revista como um santinho, como um cara que foi lá, dialogou, né, atendeu os entregadores, etc e tal, quando que a gente sabe que essa vitória e essa reivindicação atendida pelos entregadores foi com muito custo, né? Foi com muito custo mesmo, né? A nível nacional essa paralisação, né? Esse movimento a nível nacional, porque se não fosse isso, vocês não estariam ali, né? Na reunião, né? Na reunião ali em Brasília ali, para poder atender o entregador, entendeu? Então de santinho vocês não tem nada. O protagonista aqui, o protagonista dessa situação, nessa história toda, é o trabalhador, entendeu? Como eu falei, que deixou sua família, que veio do... Eita, vai ir na contramão mesmo, filho? Que eu tava falando aqui, que um veio da Bahia, o outro de Pernambuco, o outro de São Paulo, né, que deixou suas famílias, que estão dias aí na estrada, né, muitas das vezes aí com fome, né, meu? Muitas das vezes aí com fome nessa viagem e tudo, né, gastou o que não tinha, né, fazendo a vaquinha ali da gasolina, a vaquinha ali para pagar o motorista do ônibus, né, cara, pra ir lá para Brasília, entendeu? Então o protagonista aí é o trabalhador, entendeu? Mas aguardaremos aí, né, o que vai vir aí pela frente aí, o que o iFood vai mudar, se vai melhorar de fato ou se vai ser só para inglês ver, né? E outra coisa,
O representante do iFood lá falou um monte de benefício, entendeu? Que o iFood disponibiliza lá para os entregadores, seguro, né? Incentivo para estudar, etc e tal. É tudo bonito isso daí, cara, entendeu? É tudo bonito, tudo maravilhoso, né? Mas a gente quer saber se isso reflete de fato, né? Se isso tem impacto na vida do entregador realmente, porque no papel é tudo bonito, tá lá no papel tudo escrito, né, mano? Ó, fazemos isso, oferecemos aquilo outro, etc e tal. No papel é tudo bonito, mas a gente quer sentir mesmo isso impactando na vida das pessoas, na vida do entregador, entendeu? E se precisar, né, a liderança do movimento, a liderança aí do pessoal que tá puxando o movimento aí do Black dos APP, os representantes que estavam lá em Brasília lá, dialogando, se precisar fazer outro Black, eu acredito que vai ser maior do que esse último, entendeu? Eu acredito que vai ser maior. Porque deu visibilidade, né? Essa audiência aí que tiver aí deu visibilidade. E você que não assistiu essa audiência, rapaziada, eu vou deixar o link dela aqui. Principalmente você que é entregador, é de suma importância você acompanhar o que está acontecendo, entendeu? Então eu vou deixar o link aqui, né, fixado na descrição desse vídeo, ou então fixado no primeiro comentário. Então você que é entregador, né, assiste essa audiência, né, que foi explanada, né, dirigida por nosso queridíssimo Guilherme Boulos, né, que foi um dos parlamentares, né, que está iniciando aí essa causa, entendeu? Então vai ficar fixado aqui no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Então vão lá, assistam, por favor, né? Eu digo que é praticamente você que é entregador, você que trabalha com entregas, você que trabalha com entrega, você precisa assistir esse vídeo, entendeu? E acompanhar, ficar por dentro da situação, o que está acontecendo, né? E como eu estou falando aqui, se houver uma nova paralisação, né, dos motoca, dos aplicativos, você que não tem condições de, por N motivos você não consegue acompanhar, não consegue ir no movimento, cara, simples, só não ligar o aplicativo você já vai estar ajudando pra caramba, cara. É só não ligar o aplicativo, né? Eu mesmo faço o aplicativo. Tô voltando agora a fazer o iFood, como todos me acompanham aí no canal, sabe que isso aqui é uma complementa de renda, né? Eu faço o iFood como complementar a minha renda, não só o iFood, mas também como outros aplicativos. Ixi, que doido é esse, correndo no meio do trânsito. Não só o iFood, mas também como outros aplicativos para complementar a minha renda, né? Porque vamos ver qual que vai ser o reajuste que o iFood vai trazer, se vai atender mesmo de fato a taxa mínima de R$10 para os entregadores. Esperamos, né, que seja, né, porque ainda está muito pouco, né, R$10 é muito pouco, diante dos números e dos dados que foram apresentados lá nessa audiência, é pouco, né, dá para o iFood, né, atender essa necessidade, e com adendo, dá para colocar um pouquinho a mais se eles quiserem, né, mas atender no mínimo que os reivindicantes estão pedindo, né, já tá de bom tamanho, entendeu? Então assim, rapaziada, eu acompanhei, né, foram 3 horas de audiência, se eu não me engano, um vídeo de 3 horas a audiência, e eu assisti a metade, entendeu? Pausei essa metade porque eu vim trabalhar, e chegando aqui na hora do meu almoço aqui no meu serviço aqui, eu vou acompanhar o restante para ver o desenrolar, né, de tudo isso. Mas praticamente já é... Olha, essa moto aí é muito linda, hein? Olha que bonita, olha o barulho dela.
Bonita essa moto, meu. Não sei que moto que é, mas é bonita. Deve ser uma Harley, né? Alguma coisa assim. Vou assistir aí o restante. Mas praticamente o que é de interesse mesmo, já foi falado lá pelo representante do iFood, né? Que vai ter o reajuste e que eles vão sentar, né? Para futuros diálogos, né? Etc e tal. Então eu já trago aqui para vocês, rapaziada, para vocês que é entregador, para você que pensa em trabalhar com o aplicativo, entendeu? Tá aí, né? O iFood, né, se disponibilizando a reajustar a taxa dos motoboys, dos entregadores, beleza? E que sirva de lição para todos, né? Que sirva de lição não, uma palavra mal colocada, que sirva de exemplo, que todos os aplicativos, né, peguem de exemplo e também venham valorizar aí os motoboys que trabalham dentro das suas plataformas aí, melhorando, né, na taxa e não só na taxa, entendeu? Os aplicativos tem que dar o suporte aí, né? Tem que trabalhar, tem que se pensar em melhorar cada dia mais suporte para a gente que trabalha na rua aí como entregador, entendeu? Suporte. Como aquela menina de BH falou, muitas das vezes ela precisa, né, ter um ponto, né, de suporte com um banheiro, uma água para lavar a mão, para carregar o celular, entendeu? E muitas das vezes esses pontos aí que tem aí espalhados em alguns pontos dos estados é de fazer vergonha, entendeu? Tem que ter uma coisa digna, uma coisa decente, minimamente falando aqui, entendeu? Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero não ter fugido muito do assunto, entendeu? Mas já deixando bem claro aqui, o iFood se manifestou aí em atender, né, o pedido dos entregadores. E espero que seja, né, que esse atendimento que eles vão dar seja a altura daquilo que vocês lutaram, entendeu? Que vocês estão aí na luta, tá bom? Então eu finalizo esse vídeo dizendo parabéns a todos vocês e pedindo também o apoio da sociedade, né? Que a sociedade venha enxergar, né, o motoboy e o motoqueiro como um trabalhador, entendeu? Né, que merece o seu devido respeito, o seu devido tratamento humano, né, falando, né, não essas palhaçadas que a gente vê direto aí, entendeu? Morador fazendo, querendo que o motoboy sobe lá em cima para entregar a comida dele, motoboy sendo humilhado, né, N problemas que acontece aí. Então que esse preconceito com a gente que tá aí na rua trabalhando, né, e não roubando, e sim trabalhando, tenha pelo menos a dignidade de ser respeitado por todos vocês, beleza? Então é isso, rapaziada. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se não gostou, deixa o dislike, comenta. E não se esquece de assistir essa audiência aí que foi preelegida, né? Não sei se essa é a palavra correta, né? Pelo cabo aí Guilherme Boulos, tá bom? E toda a liderança aí representativa aí das exigências aí para a melhoria dos entregadores. Fui, rapaziada, até o próximo vídeo, tamo junto.